esse início de trabalho, eu sou grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que lembrar sempre da importância que ele tem. E é bem importante assim, porque muitas vezes a pessoa pensa que o início do trabalho é quando ele chega no trabalho. O início do trabalho é quando a pessoa terminou o trabalho anterior. Então a pessoa não pode esquecer que se ela desligou, perde a conexão. Então perde um pensamento bom, perde uma influência boa. Então o nosso trabalho é assim. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o segundo mandamento: não dizer o santo nome de Deus em vão. O segundo mandamento, ele é muito importante, porque nós não temos aquela veneração para dizer o nome do Criador conforme as pessoas julgam. E é bem importante cada um ir lembrando assim, que aquele que vai dizendo o nome, ele vai transgredindo. E nós vamos observando que é bem grave essa transgressão. Nós sabemos assim que os mandamentos já vieram há mais de 3.500 anos. E que cada pessoa teria que estar fazendo uma reflexão. E é bem importante nós lembrarmos assim que tanto faz o católico, o protestante, o maometano, o judeu, tantos outros acham assim que podem dizer o nome do Criador conforme querem. Não podemos. E a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ser responsável por ela. E é bem sério assim, porque pela história nós vamos observando assim que a Igreja, através de muitos séculos, foi fazendo com que as pessoas utilizassem do nome do Criador para que os juízes tivessem que incriminá-lo. Os juízes podiam incriminá-lo sem ter que fazer as pessoas verbalizar ou jurar em nome do Criador. Mas como nós sabemos que o que vale para cada um é a intenção, aquele que foi obrigado a fazer juramento, foi obrigado. Mas aqueles que obrigaram que esse fizesse o juramento em vão, na matéria fina, esses serão julgados. Porque nós sabemos assim que há a intenção. Os juízes, as igrejas, queriam assim incriminar. Para incriminar, precisariam então de ter uma prova. E nós sabemos assim que estão sempre procurando provas, estão sempre querendo incriminar. Essa condição ainda existe, e de uma maneira diferente. Cada um de nós é que tem que ir observando assim das responsabilidades que nós temos. Nós temos que lembrarmos, o que nós fazemos é que nós vamos caminhar diante do juízo. Não aquilo que está sendo visto, mas aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está aparentando não tem significação diante do juízo. Então a pessoa tem que lembrar assim, que muitas vezes nós ouvimos falar de Nero, aquele imperador romano, que ele fez muitas atrocidades. Mas ele teve uma coisa bem interessante, ele não usou o nome do Criador para aquilo que ele estava fazendo, incriminar ou para condenar, ele fez. A igreja fez diferente, usava o nome do Criador para incriminar. É bem grave assim a diferença que existe de Nero e das igrejas. Nós vemos crianças pequenas repetindo, mas a criança ela aprende com os velhos. E muitas vezes essas crianças não sabem nem formar uma frase, mas repetem. E é bem importante assim, mesmo a pessoa estudando o livro Na Luz da Verdade e se dispondo a ter uma melhora dentro dele, ele ainda repete o nome do Criador todo momento, como se ele tivesse uma glorificação dentro dele, como se ele fosse evoluído para poder dizer esse nome. Então a pessoa tem sempre que lembrar assim, tínhamos que ter uma condição bem importante de conhecer os ensinos, de estudar o livro Na Luz da Verdade e perceber o grau que a gente se encontra. Na evolução nós temos um grau. Nesse grau a gente vai observar assim, que a gente teria que ter cuidado com o que a gente fala. E aquela orientação bem importante que Jesus trouxe, que nossa fala não podia passar nem do sim e nem do não. Porque naquela época da Inquisição, os juízes não precisariam
fazer com que as pessoas ficassem fazendo juramento em nome do Criador. Porque se eles tinham autoridade, então com a autoridade deles não precisariam de fazer mais esta incriminação. Cada um de nós tem que ter muito cuidado consigo mesmo, porque é bem importante assim, nós temos uma facilidade de falar do outro. Mas quando a gente começa a lembrar, a gente vê que num período bem recente anterior, aquele mesmo comportamento que a gente estava falando daquele outro, a gente fazia pior num período recente. O trabalho que a gente tem que ter é estudar o livro na luz da verdade, de observar conforme nós somos. Não empregarás o santo nome em vão. O segundo mandamento é bem simples assim. E se a gente observar assim na nossa vida diária, no nosso comportamento, no nosso relacionamento com as pessoas, com aqueles familiares, a gente vai observando que a gente não repete o nome da pessoa toda hora. A gente tem cuidado. A gente observa quando um filho chama o pai, chama a mãe toda hora, aquela criança mesmo sendo pequena, o adulto fala, posiciona, que está incomodando. Então, nós tínhamos que lembrarmos assim, de trazer esses exemplos para o nosso dia a dia. E a gente vai confirmando assim, no caso do nosso trabalho. Se a gente dirige a um colega toda hora chamando ele, o responsável por aquele setor fica incomodado. Porque se está chamando o colega toda hora, então nenhum dos dois está trabalhando. E se dirige ao empregador toda hora, a pessoa acaba perdendo o emprego, porque está incomodando. A pessoa tem muitos itens que ela precisa de ver o procedimento que ela tem que ter. Agora, com a nossa degradação, nosso distanciamento da luz, nós vamos fazendo assim, com as coisas graves, para o nosso espírito. Nós vamos caminhando assim, nós vamos repetindo as palavras. E nós esquecemos que se os filhos falam, é porque os mais velhos falam também. E é bem sério, porque se os mais velhos se encontram descuidados, os filhos são mais descuidados ainda. Isso é bem grave assim, a gente ir caminhando. E a gente vai observando pelos costumes. Nós tínhamos que parar e ver como é que eu preciso de fazer. Porque com a degradação, se um dos elementos da família não para e começa a ter uma caminhada diferente, uma caminhada interna, de lembrar que o julgamento do juízo é como a pessoa é. E como a pessoa é bem diferente do que aquele presente que eu estou dando para uma pessoa. Aquela cesta básica, ou aquele recurso, ou aquele passeio. É dentro, a intenção, o procedimento que eu tenho dentro de mim. Isso é bem fácil assim da gente ir observando. Então é dentro de mim é que eu vou ter que fazer a observação da verbalização do nome do Criador. E eu tenho que fazer uma reflexão do procedimento que eu tenho. Se eu tenho aquela pureza, se eu tenho aquela veneração para dizer o nome do Criador. Então nós tínhamos que aprofundar no livro, na luz da verdade, ter uma ponderação conosco. Isso é físico, isso é verdadeiro. Não é para um período, é toda a época da nossa existência. Se todas as pessoas que a gente conhece, de uma maneira geral, têm medo de ir para a matéria fina, tanto faz a pessoa ser nova como ser velha, ela tem medo de colocar o corpo na cama para o repouso. Então, quando a gente coloca o corpo na cama para o repouso, a gente vai para a matéria fina. E aqueles que já se encontram envelhecidos também têm medo de largar definitivamente o corpo de matéria grosseira para ir para a colheita do que ele plantou. Quer dizer, que com a chamada morte do corpo de matéria grosseira. Isso é porque a pessoa não refletiu sobre os ensinos. Ela não observou o segundo mandamento, o procedimento que ela teve. E é bem interessante, porque muitas pessoas acham assim que o Criador tem que cuidar de nós. Mas nós não temos um aprofundamento nas leis que Ele possibilitou, que Ele já deu. Nós sabemos assim que tem todos os mandamentos. E que todas as pessoas têm que cumprir todos os mandamentos. Isso é bem interessante, mas se a gente observa,
numa empresa que tem um trabalho interno, principalmente empresa que trabalha com alimentos, a pessoa tem que resguardar o seu corpo de matéria grosseira. Ela tem que ter uma proteção no cabelo, ela tem que ter uma proteção no rosto, ela tem que pôr um sapato especial, ela tem que pôr luvas, ela tem que ter um avental grande, para que a influência do corpo dela não seja transmitida para aqueles alimentos. Naquele procedimento de preparar o alimento, querem que o alimento saia 100% conforme eles preveem, que não sofra interferência. Nós sabemos que a nossa acidez é bem acentuada. Então o que acontece? Se a pessoa toca naquele alimento, vai alterar a propriedade daquele alimento. Alterando, aquela empresa fica prejudicada, porque não fica de acordo. Cada um de nós tem esse procedimento para a nossa vida interna, porque aquele funcionário que trabalha naquela empresa, ele vai trabalhar naquela empresa um tempo, tantos anos. Depois, aquela empresa continua, aquele outro vem trabalhar naquela empresa, e aquela empresa precisa de manter o padrão. Para nós irmos para a matéria fina, a maneira que nós precisamos de ter é a confiança de estar caminhando em cima dos ensinos. De lembrar assim que nós não temos a pureza de ficar olhando como uma pessoa anda verbalizando o nome do Criador, e que nós tínhamos que fazer um trabalho conosco de uma maneira que na nossa moradia, com os nossos descendentes ou com os nossos ascendentes, nós temos um comportamento tão bom que observam como nós somos. Então o que acontece? Através dos milênios, com a degradação, nós quebramos essa degradação com a família, com os fios sanguíneos. Fica mais fácil para que tenhamos a condição de ter a confiança de ir para a matéria fina, na hora do repouso ou de quando vencer o nosso tempo na matéria grosseira, que o nosso corpo de matéria grosseira não vamos mais precisar dele. Então essa confiança, essa naturalidade de ir alinhando, de ir observando, de ir valorizando aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, porque nosso comportamento é assim. Nós fazemos a conquista, todo um empenho para ter aquela conquista, depois da conquista feita, aquilo fica de lado. Gastamos um tempo enorme da nossa vida para fazer uma conquista, para depois não valorizar aquilo que tivemos. Nós tínhamos que ter um cuidado assim de ver se o interesse em ter aquela conquista vai ter algum benefício para nós organizarmos melhor o nosso tempo. E é bem sério assim, porque normalmente nós também não refletimos se aquilo que estamos tendo como um alvo na matéria grosseira tem objetivo. Então, nosso objetivo teria que ser naquela condição de ir refletindo sobre os ensinos, de ir melhorando. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de ter a capacidade de ir melhorando. Então, o segundo mandamento é assim: não empregarás em vão o nome do Senhor. Então, o nome do Criador, a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de respeitá-lo. E nas coisas básicas, né? Porque nós não falamos toda hora o nome daquela pessoa que nós trabalhamos, ou o nome daquela pessoa que nós vivemos na mesma moradia, ou daquele outro conhecido. Nós não falamos, porque se falarmos algumas vezes, seremos repreendidos. E a pessoa vai trazer termos assim de deboche. Isso é grave. Para o Criador, que é mais sério, que nós tínhamos que aprender a valorizar, e nós tínhamos que lembrarmos assim a grandiosidade que o Criador nos possibilita para todas as coisas, das belezas, da perfeição, de saber que em uma semente encontra dentro daquela semente a capacidade para tornar-se uma árvore.
dentro de nós a capacidade que nós temos para perceber a grandiosidade da criação. E observando assim que nós nos comportamos hoje da mesma maneira que comportaram aqueles alguns séculos ou alguns milhares de anos, não valorizando, não percebendo. Então, a capacidade que nós precisaríamos de ter é observar assim que nós temos capacidade latente em nós que nós usamos parcialmente para algumas coisas, para nós. Então, toda a capacidade que nós usamos para fora, para termos aquele trabalho, para manter-se naquele trabalho, para saber ter uma orientação para o semelhante, agora para nós. Como é que eu estou me comportando? Porque se no juízo vai ser julgado aquilo que eu sou, não aquilo que eu estou apresentando, como eu sou. Então eu tenho que fazer um trabalho comigo mais intenso, de perceber esta condição, de como eu me encontro irradiando. Isso é bem importante assim, porque se uma criança desenvolve a capacidade para não incomodar o adulto, naquela moradia, aquele adulto que é responsável por ela, ele desenvolve, porque se ele incomoda, ele é repreendido. Então ele vai fazendo as coisas para não incomodar o adulto, porque no começo ele incomodava. Depois ele foi repreendido, ele foi orientado, verbalizar o nome do Criador. Se a criança verbaliza, é porque os mais velhos verbalizam. Os mais velhos comportam na vida conforme querem comportar. E é bem sério, porque em relação à vida interna, nós não percebemos. Mas na vida externa, nós vemos e ouvimos, porque aquela criança parece com o pai, aquela criança parece com a mãe. Se parece na condição física, parece também naquela condição do comportamento, do jeito. E é bem importante a pessoa ir fazendo esse trabalho com ela, de lembrar assim que quando nós trabalhamos conosco, nós não estamos trabalhando para os outros. Porque se nós observarmos a vida dos nossos pais, a vida dos irmãos dos nossos pais, nós vamos confirmando assim que na velhice ficou só. Aqueles que têm costumes que prejudicam a saúde sempre têm mais pessoas nas suas proximidades. Aqueles que possibilitam a hospedagem, a mesa farta, então a casa deste encontra-se sempre com muitos. Mas aquele que está trabalhando com ele, ele vai confirmando assim que ele se encontra só. Isso é físico. Se nós na velhice ficamos sós, então o que precisamos de ir fazendo? E nos preparando para, na condição de matéria fina, o nosso comportamento ter sido de agrado a Deus. Porque quando a criança tem um comportamento bom na moradia, e que muitas vezes não precisa de ficar lembrando para que ela faça os deveres escolares, e que muitas vezes não precisa de ficar lembrando das responsabilidades que ela tem, porque numa moradia normal tem responsabilidade, porque se tirou os brinquedos do lugar, precisa de voltar para o lugar. Se terminou a refeição, precisa de colaborar ali com pequenos afazeres. Agora, no nosso comportamento interno, nosso procedimento, na nossa maneira, para nós ficarmos seguros conosco. Então, aquela criança, ela recebe elogios desses comportamentos externos. Mas é bem interessante, porque quando a criança também tem o comportamento bom, o adulto já fica de olho naquela criança, porque logo em seguida vem um pedido. Vem um pedido disso, um pedido daquilo, se pode aquilo outro. Muitas vezes, quando essa criança aproxima do adulto e faz um carinho, o adulto já dá um sorriso e pergunta: o que você quer? Essa condição é bem importante, assim, a gente percebe como o outro está aproximando a finalidade que o outro está tendo o comportamento, porque quando tem comportamentos que não são bons, aí então o adulto já pune, não permite que vá brincar, já não permite aquilo, já não permite aquilo outro. Isso é físico. Agora, na nossa vida interna, diante do Criador, o nosso procedimento, porque nós sabemos dos procedimentos que nós podemos ter, porque aquela criança somos nós hoje. Então nós não mudamos, nós continuamos o mesmo, tendo as mesmas maneiras, as mesmas formas. Agora conosco, a sinceridade conosco, de colhermos aquilo que nós plantamos na matéria grosseira.
essa sinceridade. Para que a pessoa tenha confiança nos ensinos, ela tem que ter o aprofundamento. Tem que lembrar assim, é como aquela criança no ambiente de ensino. Todos os dias aquela criança tem informação nova. Quando ela começa no ambiente de ensino, ela vai graduando com os números. Ela vai graduando com as palavras, com as frases, com os textos. Agora para nós, na nossa vida interna, no nosso aprofundamento, porque é comum ouvirmos assim de pessoas que ela tem uma saudade, uma nostalgia e que muitos outros falam que tem até depressão. É justamente isso, o distanciamento dos ensinos, porque dentro de nós temos um equilíbrio, nós temos uma maneira de sabermos o começo do certo e o começo do errado. Quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós vamos confirmando assim, que durante o período que nós estamos estudando, dentro de nós vai tendo uma calma, vai tendo uma organização. Um assunto que a pessoa precisava de resolver, ou assunto dela mesma, da maneira que ela está vivendo, da maneira que ela precisa de ter um comportamento, da maneira que ela recebe um comportamento. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes nós não temos um saber para conviver com isso dentro de nós. Então, quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós vamos confirmando assim, que vêm as orientações. Então, essas orientações para a nossa vida de matéria grosseira são verdadeiras. Agora, para nós, qual o procedimento que nós temos que ir fazendo para que na sequência nós temos a confiança do nosso comportamento interno está sendo um comportamento correto, que está nos possibilitando um equilíbrio no nosso dia a dia, de compreendermos, porque tudo tem um tempo, esse tempo é físico, é verdadeiro. A gente vai observando assim, se uma pessoa colocou uma semente no solo, e se ela tem um aprofundamento do estudo que aquela semente vai possibilitar, aquela árvore, ela vai saber que tem árvores que gastam anos para dar os frutos, para chegar a esse ponto. E ela tem que ir possibilitando para que aquela árvore tenha a condição necessária. Então, para nós melhorarmos, nós também temos que lembrar assim, que vai ser anos, porque nós temos a nossa Constituição que já veio com a Constituição dos nossos pais. Quando nós estudamos e que vemos assim, pecado hereditário, quer dizer assim, a nossa Constituição é a Constituição dos nossos pais, que não pode ser diferente. Nossos pais já vêm com muitas limitações sobre os entendimentos dos ensinos, porque são poucas pessoas que fazem um aprofundamento. Tanto é que tem um ensino muito importante que fala assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer que se nós já recebemos a limitação, essa condição assim do pecado hereditário, quer dizer que a nossa Constituição, para nós melhorarmos a nossa Constituição, o nosso entendimento é como aquela semente que foi colocada no solo, porque aquela semente, aquela árvore trabalhou o tempo todo. A resistência do sol, a resistência da chuva, a resistência do inverno, isso é físico. Então, nós tínhamos que lembrarmos assim que aquela árvore tornou-se forte com aqueles frutos pesados, foi anos de resistência. E ela trabalhou anos, porque ela trabalhou todos os dias, porque todos os dias tinha o sol ou tinha chuva, tinha o frio e ela perdeu as folhas. É físico. Para nós melhorarmos, essa condição física também é verdadeira. É de dentro, é nos esforçando. E nós temos que lembrarmos assim, que o jovem apresenta a maturidade e ele agora apresenta a capacidade de trabalhar numa empresa, numa função ou em outra função qualquer, mas ele teve que passar pelo amadurecimento e por muitos anos de estudo.
E para que ele fosse promovido todos os anos nos estudos escolares, ele teve que chegar todos os dias antes do início dos ensinos e ele teve que sair daquele ambiente de ensino quando conclui o horário. E ele levou para a moradia dele muitos afazeres para que ele pudesse, naquele período da sua moradia, recordar aquilo que foi ensinado, para que dentro dele ficasse impregnado com aquelas informações. Agora, para nós termos o conhecimento dos ensinos, a confiança que nós estamos assimilando os ensinos é dedicando. Isso é físico. Tanto é que ela volta para o nível anterior. É bem importante assim. A gente vai confirmando com as pessoas que aposentam. Se ela não ficou impregnada com aquelas irradiações do seu ambiente de trabalho, do grau em que ela teve quando trabalhava, da maneira nobre que ela postava, do jeito que ela apresentava, ela fica como aqueles que nunca trabalhou. Então desce, rapidamente desce. Isso é físico. Desce na aparência, desce na maneira de ser, nas expressões. Então, continuar melhorando, porque se uma ou outra pessoa é convidada para voltar para o trabalho, ou uma outra empresa similar chama aquela pessoa para trabalhar novamente, então aquela pessoa manteve o grau em que ela tinha quando trabalhava e ela melhorou um pouco mais. Então, para nós, nos ensinos, é o mesmo procedimento, nos esforçarmos. A nossa dedicação não é para um período. E é bem importante, tem que ser uma dedicação verdadeira. Não é somente na hora em que a pessoa vai para o repouso que ela faz ali uma oração. Não é somente na hora que a pessoa está acordando que ela faz uma oração. Porque nós sabemos assim que tem pessoas que não têm facilidade para fazer uma oração. E que a oração verbalizada também não tem nenhuma significação. É verdadeiro, porque falta o sentimento, falta aquela força. E a gente vai observando assim na moradia. Então é comum uma criança que descuidaram um pouco com ela e o adulto quer dar uma determinação e a criança não acata. Mas o adulto tem que lembrar assim, que ele precisa de desenvolver novamente aquela autoridade, aquela maneira, aquela vibração que possibilita isso. Não empregarás em vão o nome do Senhor. Temos que ter cuidado com o que falamos, com o que pensamos, que nós temos que desenvolver uma responsabilidade dentro de nós de nos tornarmos qualificados para a vida interna, não aquilo que eu estou aparentando, não aquilo que eu estou querendo que me vejam, mas aquilo que eu sou realmente, aquilo que eu estou irradiando. É uma condição física e a pessoa tem que lembrar que essa irradiação é para ela primeiro. Para os outros, na sequência, os outros começam a receber dessa irradiação. O segundo mandamento é muito importante e também temos que lembrar assim, todos os mandamentos têm que serem respeitados. Então as atrocidades que foram feitas usando o nome do Criador, prejudicando aquelas pessoas, fazendo eles fazerem juramento em nome do Criador, que não precisariam de fazer isto, que nenhuma pessoa é melhor do que a outra. Então as pessoas acham assim que elas se encontram numa condição melhor pelo conceito que elas estão desenvolvendo. Mas nós sabemos que esses conceitos não têm nenhuma finalidade.